No capítulo Para Reverter o Golpe, do livro O Golpe na Educação, os autores Luiz Antônio Cunha e Moacir de Góes incorporaram as principais bandeiras das entidades e pessoas com participação ativa na luta pela democratização da educação no Brasil. A gratuidade do ensino público em todos os níveis. Devido à cobrança de mensalidade em escolas públicas do segundo grau, atual ensino médio, e em cursos de universidades estaduais e federais, fez-se necessária essa reivindicação, que foi baseada em um artigo da Constituição do Estado de São Paulo, de 1947, manutenção da verba automática de recursos para o ensino. Determinada pela Emenda Constitucional número 24, visa a manutenção da receita de impostos da Federação para o ensino público, dos quais 13% provém da receita de impostos da União e 25% de estados e municípios, excluindo a formação de militares, diplomatas e outros funcionários de burocracias fechadas. Exclusividade de recursos da União para o ensino público. Por conta da fragilidade do sistema de ensino público brasileiro, a medida foi elaborada na tentativa de evitar o escoamento dos recursos destinados ao ensino público para o setor privado, tendo como objetivo assegurar a expansão de um sistema de ensino público de qualidade. Continuidade e reformulação do salário educação. O salário educação é uma contribuição social destinada a projetos e ações voltadas à educação básica pública. Ele é cobrado de empresas vinculadas à Previdência Social, com alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento de funcionários, com base no salário mínimo mensal local. Um dos objetivos dessa demanda estava focado na alteração da fórmula pela qual era calculado o montante total do salário educação. Ao invés de utilizar 2,5% da folha salarial das empresas, seria definida uma taxa fixa sobre o orçamento final. Outra reivindicação é a exclusividade da gerência dos recursos do salário educação pelo poder público. Nova LDB com participação popular. A construção de uma nova LDB que substitua a LDB de 1961, tendo como objetivo principal um amplo debate e uma discussão democrática que conte com a participação popular. Redefinição das atribuições do Conselho Federal e Conselhos Estaduais de Educação. A nova LDB tem por objetivo a reeducação de interferências de grupos privados que atuam sobre os conselhos educacionais, através da pauta de redução de funções executivas e cartoriais que não são relacionadas à educação propriamente. Atenção especial no atendimento de crianças de 0 a 6 anos. A proposta aponta para um atendimento escolar e paraescolar de crianças de 0 a 6 anos, sem comprometer a priorização da expansão da escola pública gratuita. Construção de uma escola nacional de modelo único. Para garantir o acesso à educação, a nova LDB deverá buscar a construção de uma escola unitária de caráter nacional, sem que haja distinção socioeconômica entre os entes federativos e as localidades em nível familiar. Mesmo se baseando em uma proposta de escola única, deverá respeitar as particularidades socioculturais de determinadas localidades, promovendo a democratização do saber e da cultura e evitando a fragmentação da escola brasileira. Descentralização administrativa de sistemas educacionais. A nova LDB deverá deshierarquizar a administração dos sistemas educacionais, conferindo a cada escola um caráter unitário, com um pleno sentido a nível local, no qual o currículo pode ser adaptado ao contexto específico de cada escola. Maior autonomia de municípios e estados na participação, manutenção e ampliação do ensino público. Através da deshierarquização administrativa, a nova LDB também deverá contar com uma reforma tributária para os estados e municípios que garanta uma maior atuação na rede pública de ensino, podendo assim assumir novas iniciativas e responsabilidades relacionadas às escolas locais. Democratização da gestão do ensino público. A nova LDB deverá assegurar a democratização da gestão do ensino público, por meio de novos mecanismos que promovam transparência e participação popular local, combatendo a perpetuação de grupos ou partidos políticos que influenciam nas políticas públicas educacionais. Valorização do magistério. A valorização do magistério é uma condição fundamental para que a expansão do ensino público aconteça de maneira efetiva. Essa medida também propõe que a remuneração do magistério não poderá ser inferior a 110% do salário mínimo, visando a recuperação das perdas salariais que foram impostas durante a ditadura. Mudanças e persistências. Algumas medidas mencionadas anteriormente foram incorporadas à nova LDB de 1996, e outras ainda são demandas que persistiram sem concretização. A gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais foi alcançada, garantindo a acessibilidade de toda a população ao ensino público. A sugestão de 13% da receita de impostos do governo federal foi aprovada em 18%. 25% dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios foi mantido para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. A quase exclusividade de recursos públicos foi assegurada junto à LDB. Digo quase exclusividade, pois algumas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas que atendem requisitos em casos específicos podem receber subsídios do governo para custear bolsas de estudos para alunos em condição de carência de recursos.
O salário educação manteve a alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento de funcionários, não atendendo assim à demanda de uma taxa determinada sobre o orçamento final das empresas. As instituições mantidas por esses recursos, como por exemplo, escolas que fornecem cursos técnicos, cobram por alguns de seus cursos, levantando questionamento sobre a natureza econômica de suas instituições. Como solicitado, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada em 1996, atendendo às demandas populares por novas políticas educativas. Porém, o texto final foi omisso e insuficientemente satisfatório, não significando mudança real para os parâmetros educacionais, prevalecendo uma legislação fragmentada. Através da Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995, ficou definida a composição do Conselho Nacional de Educação. Dezenas de entidades são convocadas pelo Ministro da Educação, dentre elas públicas, filantrópicas e empresariais, para que sejam escolhidos metade dos nomes que irão compor o Conselho. A outra metade fica ao cargo do Presidente da República para indicações próprias. O novo projeto não foi capaz de impedir a ação de grupos de interesses privados na educação. A priorização atribuída ao ensino fundamental através do Fundef dificultou investimentos para o ensino de crianças de 0 a 6 anos de idade. Algumas medidas foram tomadas pelos municípios para incluir crianças de 6 anos de idade no ensino fundamental, de modo a mitigar essa carência, porém sem alcançar o objeto da priorização para escolar. O projeto de escola unitária não foi bem sucedido. Devido à nova LDB, sua legislação fragmentada contribuiu para a fragmentação educacional, aflorando em nosso cotidiano a dicotomia entre ensino médio e o ensino médio técnico. A descentralização das instituições educacionais foi um termo-chave na LDB, nas áreas financeira, administrativa e pedagógica, tendo sucesso nessas áreas. Contudo, foi desenvolvido um sistema de avaliação do ensino fundamental, médio e superior. Todos baseiam-se em provas que para os alunos são obsoletas, com exceção do Enem. O caráter avaliativo dessas provas ainda é questionado, pois inibe a avaliação propriamente institucional do aluno. A maior participação dos estados e municípios na educação pública foi alcançada através do Fundef, que torna obrigatório 60% das receitas de impostos adquiridas por ambos serem utilizadas para o ensino fundamental. Este mecanismo, mesmo com falhas na operacionalização e controle social, permite maior participação por estados e municípios no ensino fundamental. A democratização da gestão do ensino público ficou comprometida na nova LDB. A escolha de diretores não ficou a cargo da comunidade escolar, ficando restringida à participação dos professores na elaboração de projetos pedagógicos e conselhos escolares. Apesar do direito à greve ter sido reconhecido e serem criados sindicatos para os educadores, não houve real valorização do magistério, visto que não foi definido um piso salarial para os profissionais da educação. Os autores citam uma fala de Anísio Teixeira, que logo depois da aprovação da primeira LDB, em 1961, disse que tinha sido uma meia vitória, mas mesmo assim vitória. É essa a nossa atitude diante da reversão do golpe pela Constituição de 88 e da LDB de 96. Meia reversão do golpe, mas mesmo assim reversão.